Este programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Era assim, com estas frases e outras mais, e o certificado de liberação da censura federal exposto na tela, que as TVs do Brasil iniciavam qualquer programa na TV nos anos 70 e 80. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas novelas que tiveram o corte da censura e outras novelas que ficaram inacabadas da nossa TV. Meu nome é Renato Soli, o nosso canal se chama Rever TV. Peço a vocês que compartilhem, divulguem, dê um like, para que possamos crescer cada vez mais. Bom, entre o início dos anos 70 até metade dos anos 80, quando vivíamos no regime militar, todas as produções televisivas tinham que passar pelo crivo da censura federal em Brasília. Sabendo do poder das telenovelas, os censores mantinham o olhar redobrado sobre elas. As produções da TV Globo eram as mais visadas, por se tratar da TV de maior audiência no país naquele momento. Vou citar alguns casos de censura que eu escolhi em produção de destaques na TV. Tiveram várias outras, mas eu vou citar algumas que eu achei mais importantes. Em 1972, ainda na época da TV em preto e branco, a novela Selva de Pedra, de Janete Claire, Cristiano Vilhena, o personagem vivido por Francisco Oco, ia se casar pela segunda vez com Fernanda Diniz Fati, pois acreditava estar viúvo da primeira esposa, Simone, que viveu Regina Duarte. Aí a censura viu nisso bigamia e proibiu o casamento. A emissora, então, teve que refazer várias cenas e capítulos da novela, e o casamento não aconteceu. Na novela Bem Amado, de 1974, a censura vetou as palavras coronel e capitão, que eram usadas para se referir a personagens negativos, como o político safado Odorico Paraguaçu e o matador de aluguel Zeca Diabo. Em 1975, na noite de sua estreia, a novela Roque Santeiro foi censurada. Ela já tinha 10 capítulos editados e quase 30 gravados. A justificativa da censura foi: a novela contém ofensa à moral, à ordem pública e aos bons costumes, bem como zomba da igreja. Olha só, gente, no dia da estreia, a TV Globo teve que colocar uma reprise no ar, correndo. Foi um compacto de Selva de Pedra. Anos depois, felizmente, com os novos ares da democracia da nova república, ela foi refeita e se tornou um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Em 1976, a novela A Escrava Isaura, a palavra escrava nessa novela não podia ser usada, pois a escravatura era uma mancha negra na história do Brasil. A palavra escrava foi substituída por peça. Em 1976, também, a produção das 22 horas da Globo, Despedida de Casado, com 30 capítulos gravados, foi censurada, porque a censura julgou o tema separação de casais impróprio para ser mostrado na TV. A censura controlava tudo, gente. Em 1977, a TV Tupi também foi censurada e não pôde gravar a novela O Cortiço, inspirada no livro homônimo de Aloysio Azevedo. Ela teve que lançar outra novela no lugar, chamada Um Sol Maior. Em 1981, o uso da palavra homossexual foi retirado dos diálogos da novela Brilhante. Isso dificultou o andamento da trama e o desenvolvimento do personagem homossexual vivido por Denis Carvalho. Na novela Brega Chique, de 87, aconteceu um fato curioso. Dessa vez, não foi a censura que interferiu, e sim o público. O público ficou injuriado com a abertura que apresentava o modelo Vinícius Mani nu de costas. E escreveram muitas cartas para a TV Globo e a TV Globo acabou censurando. Colocou uma folha de parreira, um desenho de uma folha de parreira sobre o bumbum do rapaz. É isso aí. Tempo depois, ela retirou a folha e a abertura correu normalmente, passou normalmente. Em 1987, a trama Mandala teve sua sinopse original vetada pela censura, por tratar temas impróprios, como incesto, drogas e bissexualismo. Em Vale Tudo, de 1988, onde o relacionamento lésbico foi apresentado pela primeira vez na TV,
essa novela também enfrentou censura e teve diálogos cortados e modificados. Em termos de série e minisséries da TV Globo, as que mais foram prejudicadas pela censura foram Malu Mulher, de 1979 a 80, Amizade Colorida, de 1981, Bandidos da Falange, de 83 e Pagador de Promessas, de 1982. Passado esse tempo duro aí da ditadura, lá pelos anos de 1990, quando se acreditava estarmos livres da censura, o que acontece? O governo Collor, gente, proibiu a exibição da novela O Marajá, da TV Manchete, praticamente na noite da estreia. A trama contaria fatos sobre o governo Collor, que foi de 1990 a 92, que seriam explicados por meio de paródia, baseando-se nos documentos colhidos na CPI, que investigou e ajudou a tirar o primeiro presidente eleito após o regime militar por indícios de corrupção. Hoje você encontra alguns capítulos dessa novela no YouTube. Outro fato que aconteceu em 1998 foi na novela Torre de Babel. Dessa vez também foi o público que não aceitou. O romance lésbico entre Cristiano Torlone e Silvia Fainer. Ele não foi aceito e o autor Silvio de Abreu teve que tirá-las da novela. E como ele fez, elas morreram numa explosão que aconteceu no shopping. Pois é, gente, a censura não dava mole mesmo, né? Vocês viram aí. Nada passava. Tudo era, ó, tesourinho, ó. Ia lá e cortava. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês algumas novelas que não tiveram fim. Talvez o caso mais impactante e que ninguém esquece, principalmente porque a trama fazia muito sucesso na época, foi a novela Como Salvar Meu Casamento, da TV Tupi, de 1979 e 1980. Faltando 20 capítulos para o seu desfecho, ela saiu do ar, deixando seus telespectadores sem saber o desfecho da história. Eles ficaram sabendo através de revistas de televisão da época. Isso aconteceu pouco antes da Tupi ser fechada. A novela foi escrita por Edi Lima, Ney Marcondes e Carlos Lombardi, e direção de Atílio Ricó. E era protagonizada pela grande Nissete Bruno e Adriano Reis. Outra produção da Tupi da mesma época, mas essa não chegou nem a ser lançada, nem estrear, foi Maria Nazaré, de 1980. Não chegou ao ar, teve cenas gravadas e alguns capítulos, mas devido ao cancelamento das produções da TV Tupi, antes de fechar, ela foi cancelada. Era dirigida por Carlos Zara, estrelada por Eva Vilma e Carlos Augusto Streisand. Abordava a vida do cangaço. Eles chegaram a construir até uma cidade cenográfica no interior de São Paulo. Houve um alto investimento e não deu em nada. Outra também, dessa mesma época, na TV Tupi, essa foi lançada e teve 4 capítulos exibidos. Foi Drácula, uma história de amor, de 1980. A Rede Bandeirantes, porém, resgatou a obra e lançou-a com um nome diferente, Um Homem Muito Especial, com o mesmo elenco. O autor foi Rubens Eduardo Filho, com direção de Atílio Ricó, e o elenco contava com Rubens de Falco, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Richelli. Agora eu vou falar de uma produção da TV Bandeirantes, de 1982, que saiu assim inexplicavelmente do ar. Foi a novela Renúncia. Baseada no romance homônimo de Chico Xavier, ela teve 12 capítulos exibidos e com a transmissão da propaganda eleitoral na época, a emissora tirou a produção do ar e não voltou mais com a novela, sem dar nenhuma explicação ao público. A adaptação do roteiro e direção ficou a cargo de Geraldo Vietri, e o elenco contava com Jorge Gomide e Fulvio Stefanini. Agora, gente, eu vou falar dessas que eu escolhi. A última é uma também das que causou mais impacto. Foi Brida, de 1998, da TV Manchete. É um dos casos de novela inacabada mais lembrados da TV. A Manchete, no final dos anos 90, contava com muitas dívidas, estava muito endividada e tentou investir nessa última produção, esperando atingir 10 pontos de audiência, pelo menos. Mas, infelizmente, na Grande São Paulo, ela conseguiu 2 pífios pontos de audiência. Então, ela resolveu tirá-la do ar antes do final. Após esse desastre, a Rede Manchete fechou as portas definitivamente. A história foi dirigida por Walter Avancini e estrelada por Carolina Casting e Leonardo Vieira.
Então, gente, vocês viram que a nossa TV passou apertada nesses anos difíceis da ditadura militar. E os autores tiveram que ter muita paciência e jogo de cintura para conseguir levar suas produções ao ar. Muitos, como Dias Gomes, Ivani Ribeiro, Benedito Rui Barbosa, tiveram que ir várias vezes em Brasília conversar com os censores. Felizmente hoje os tempos são outros. Será que são outros mesmo? Sei não, viu? Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos torcer que sim, né? Viver sem liberdade, sem democracia, não está com nada. Pessoal, eu me baseei para fazer essa matéria no livro Almanaque da Telenovela Brasileira, escrito por Nilson Xavier, e matérias da internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado.